perguntar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração. Na minha visão, eu sempre fui um otimista em relação à meliponicultura, mas na minha visão, a gente está só no começo, a gente tem um mundo, uma história inteira para contar pela frente, e eu estou à disposição para responder as perguntas na hora que a gente abrir para as perguntas de vocês. Vai ser um prazer. Enfim, é isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Cristiano. Para os que entraram agora mais tarde, a gente está tratando aí de oportunidades locais para a meliponicultura contemporânea. Nós acabamos de ouvir a preleção do doutor Cristiano e temos mais 2 biólogos aí pela frente para estar falando, que eu já vou passar, então, para a palavra para a doutora Vera. A senhora está me ouvindo? Estou, sim. Eu vou, então, posso colocar o PowerPoint? Pode, por favor. Pode, por favor. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos vocês pelo convite de hoje. E hoje eu quis trazer junto o Cristiano, que tem todas essas coisas bonitas para contar para vocês, e o Ayrton, que são 2 dos ex-alunos meus que têm tido uma inserção muito grande em vários aspectos da meliponicultura do Brasil e também de fora do Brasil. A gente sempre está buscando uma novidade. E eu tenho pensado muito nesse perfil da AME Espírito Santo tão especial, que é de trabalhar com animais locais, né? Então, eu acho que há muitas oportunidades locais para a meliponicultura contemporânea. Nós podemos, é claro... Eu posso passar por aqui ou você que tem que passar? Desculpa. Eu tenho que passar. Tá bom, próximo, por favor. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o início da meliponicultura, a história da meliponicultura nas Américas, dos povos indígenas no Brasil, o registro de informações, e os meninos estão falando sobre o avanço do conhecimento, novas perspectivas, que eu também vou levantar rapidamente. Próximo, por favor. Então, por incrível que pareça, todos nós sabemos que as abelhas sem ferrão são diversas, tropicais e subtropicais do mundo, mas foi na região, foi nas Américas, em que nós tivemos os primeiros registros dos estudos das abelhas sem ferrão. E os registros foram simplesmente porque, na época do descobrimento da América, os padres, principalmente, que ali estiveram, e as pessoas que fizeram os primeiros contatos com os indígenas, eles chegaram exatamente na América Central, e lá tomaram conhecimento da Melipona beechei, que era a abelha especial desse lugar, e ela era tratada já e era criada há 1.400 anos. Então, nesses 1.400 anos, essa abelha e outras próximas eram criadas em alguns estados, em alguns países da América Central. E o mais interessante é que para elas havia um registro. Eles tinham, eles desenhavam, usavam o seu conhecimento e registravam em pedaços de peles de animais. Então, eram tipos de papiro, só que de base animal, que eles registravam esse conhecimento. E era um registro muito especial. E nesse registro tinha toda a história da meliponicultura. Eles já conheciam isso que o Cristiano falou sobre o mel fermentado como uma enorme propriedade de agradar muito aos deuses. O mel era uma divindade, as abelhas eram uma divindade, e eles tinham as datas certas do seu calendário anual para divulgarem as abelhas e protegerem as abelhas. E todos que trabalhavam com as abelhas eram seus guardiões. Então, aqueles guardiões eram tão importantes, e na época eles criavam as abelhas em árvores largas, grandes, porque a Melipona beechei é uma abelha grande, e ali o tronco era uma situação muito especial. Bom, enquanto eu vou contar das Américas, na África nós temos poucos registros, na Ásia tem registros diferentes, os registros da Austrália são mais recentes também, nós vamos falar um pouquinho deles. Então, próximo, por favor.
a primeira pessoa no Brasil que trabalhou com meliponicultura como ciência foi o Dr. Paulo Nogueira Neto, grande incentivador da meliponicultura. O Dr. Paulo ganhou uma colônia do sogro dele, quando ele estava namorando ainda a Dona Lúcia, lá em Aretuzina, uma colônia da abelha jataí. Naquele tempo, a informação era muito diferente nos anos 40 do que é agora. Então, ele procurou no livro do Dicionário das Abelhas do Brasil, que era do von Jhering, que informações que a gente tinha sobre as abelhas nativas. O que estava escrito sobre ela? E quase não havia nada escrito sobre as abelhas indígenas. Ele achou que era muito interessante, que criar esse animal seria interessante, e foi assim que ele começou a tratar com as abelhas indígenas. O Dr. Paulo era advogado, e ele só estudou biologia mais tarde, depois que ele já tinha publicado o seu primeiro livro. Ele foi um grande observador, ele foi um mestre extraordinário, uma pessoa que tinha um amor incrível pelas abelhas, muito organizado, e sempre que podemos nós reverenciamos a sua memória. Próximo, por favor. Então, mas na verdade, os primeiros registros conhecidos sobre as abelhas sem ferrão das Américas são aí da Serra da Capivara, há 20 mil anos atrás. Então, em muitas daquelas cavernas da Serra da Capivara, nós vemos uma pessoa aqui com uma vara numa bola. Eram os ninhos das trigonas que existiam naquela região e tinham vários lugares marcando quantos ninhos havia, ou com sinais da criação de abelhas sem ferrão, que era da Serra da Capivara. Essas figuras têm mais ou menos 20 mil anos, elas são bem bonitas, e acho que é um registro muito inicial. As primeiras populações que vieram para o Brasil, ou para as Américas hoje, a gente sabe que elas vieram pelas Filipinas. E quem contou isso para a gente foi o DNA. Elas tiveram uma mesma origem em várias formas diferentes, então hoje se sabe muito mais sobre a chegada do homem americano através da pesquisa genética do DNA do que a gente sabia antes. E muitas coisas mais vamos descobrir nos próximos anos. Próximo, por favor. Aqui a gente volta lá para o Melipona Beach. Então esse era o hieróglifo daí no meio, o jeito que eles registravam essas mensagens e esse comportamento das abelhas, o que eles achavam delas. Elas eram muito especiais, né? E tinha até um deus que está aí ao lado, que cuidava das abelhas e do seu ninho, que era bastante especial. Esse códice está sendo ainda estudado. O Dick Cudden tem feito uns trabalhos bem bonitos sobre a identificação desses sinais e descobriu, por exemplo, que essas abelhas usavam o zero, que em termos de matemática é uma coisa muito importante. Então eles tinham um sistema de cosmologia e de interpretação dos dados bastante interessante. Então isso ainda está em andamento. O mais bonito de tudo é a história, que eu vou contar rapidinho aqui, a história desses códices, né? Quando os índios chegaram para os espanhóis, achando que eles eram amigos, e foram mostrar esses registros que eles tinham, que eram de muitos anos, os colonizadores acharam que aquilo era ruim, que ia atrapalhar o tipo de colonização que eles queriam. Então, queimaram vários códices. E os códices, então, foram escondidos, e foram enterrados, e foram guardados, porque aquilo era a memória do povo, aquilo lá era a memória daquela região toda. Então, os astecas tinham uma escrita, os maias tinham uma escrita, os índicos não tinham uma escrita. Era apenas uma comunicação oral. E dessa forma, alguns códices alguns desses papiros, desses pergaminhos, né, foram encontrados e levados aos museus, e faltavam alguns. Um dia, perto do Museu de Madrid, um pesquisador passou perto de uma lata de lixo e viu que ali tinha um desses pergaminhos, e era o Códice de Madrid, que falava das abelhas. Por acaso e por grande sorte, alguém tinha jogado fora, e alguém que entendia o que era aquilo, guardou, então pôde decifrar essa maravilha que é a informação do Códice de Madrid, que até hoje está sendo desenvolvida. Então, esses indígenas, esse povo, conhecia e honrava os seus antepassados, e tinha o mel na sua história, na sua cosmologia. Próximo, por favor. A gente verificou, nós visitamos o México numa ocasião, então, olha, esse desenho aqui com esse F e esse H são os troncos, que eles chamam os robones. Cada família
punha o seu nome da família nesse tronco, porque quem tinha um tronco era rico, era difícil, o tronco durava muitos e muitos anos, né? Então essa era a entrada do ninho. Esse é um casal até famoso de lá, foi um casal que trabalhou com muitos anos, com cientistas e tudo, e essa senhora está segurando na mão umas tortas de cera para fazer vela. E no Dia dos Mortos, todos os anos, eles acendem as velas aos seus antepassados por terem guardado os robones para eles. Então, eles permitiram, através desses robones, desses troncos guardados, que eles fizessem a meliponicultura, que agora quase não tem mais esses troncos muito grandes. Próximo, por favor. Então, o modo que eles usavam, esse daí era um tronco com metal no meio, eles punham essa peça, em cima dessa peça depositavam o tronco que eles iam trabalhar o mel, e daí por ali tiravam o mel desses ninhos. Esse senhor me disse que ele tinha quase desistido de trabalhar com abelha sem ferrão, por causa dos forídeos, que aumentaram muito. Mas que o filho dele tinha feito um curso de meliponicultura, e ele aprendeu a usar as armadilhas de vinagre, para poder se livrar dos forídeos. E eu fiquei bastante emocionada quando eu vi aquilo, porque eu inventei essas armadilhas de vinagre quando eu era aluna do curso de biologia. Eu achei que aquela poderia ser uma possibilidade para guardar os forídeos, e era uma aplicação do que a gente tinha nas áreas de genética de população, né, usar ácido acético para criar mosca, e daí ácido acético poderia atrair as fêmeas dos forídeos, era aluna de iniciação, e isso daí se espalhou por todo lugar. E eles usam lá, mesmo na medicina tradicional, as armadilhas de forídeo. Próximo, por favor. Então, outros lugares onde não há esse tipo de vegetação, eles usam esses potes de barro, como se fossem filtros, desse filtro São João que a gente usava por aqui. E esses potes são muito importantes, porque eles são usados principalmente para o gênero Scatotrigona, que existe ali, de várias formas, e esses potes existem também no Brasil, e vários indígenas em vários lugares do Brasil também usam esses potes. Então, para uma meliponicultura muito remota, em lugares muito simples, o pote de barro é uma possibilidade de criação bastante grande. Ele guarda uma umidade, uma temperatura boa, dá para eles manejarem as abelhas, e há uma tradição, então, em parte do território, de usar potes de barro. Nós fizemos, o próximo, por favor. Nós fizemos uma avaliação aí do conhecimento indígena tradicional, o que vários grupos indígenas faziam, o que eles tinham em comum, e verificamos, então, que vários usavam os própolis, os potes, quais eram as espécies mais importantes, onde a gente criava. Então, nesse paper da Sociobiology, que está à disposição, tem um resumo desse conhecimento tradicional dos indígenas brasileiros, e a gente vê, então, nesse resumo, mesmo as perspectivas dos indígenas, de antigamente, e no de agora, né? Eles têm um conhecimento muito geral. Esse era um trabalho complementar ao que tinha sido feito no IPBS, e foi muito interessante porque o pessoal da África recomendou, então, que lá na meliponicultura da África, o resgate das tradições fossem feitas através dos povos tradicionais, como a gente tinha feito aí. No meio dessa figura tem o professor Camargo, que é um pesquisador muito importante. E ali em cima tem o Dr. Kerr, um indígena que era um dos chefes dos Kayapós, e o Daryl Posey. O Dr. Kerr foi uma das pessoas que mais influenciou essa obtenção de dados, o registro dos dados das comunidades indígenas. Os Kayapós, eles eram grandes conhecedores da biologia dos indígenas da Amazônia. E o professor Kerr, sabendo disso, convidou esse moço que está ao lado, que é o Daryl Posey, um grande antropólogo, para iniciar uma carreira de etnobiologia na Universidade Federal do Maranhão. E quando ele fez essa carreira de etnobiologia, ele fez um trabalho espetacular, porque ele convidou vários cientistas, e vários deles foram trabalhar com os indígenas de Gorotiri, que era no Xingu, e foram, então, escrever aquilo que até então era ligado à tradição oral. É um trabalho extraordinário, que ele deu origem a vários outros subprodutos. Então, a gente aprendendo com os indígenas, eles que moravam lá, num lugar onde tinha mais de 100 espécies de abelhas, quais que eles escolhiam
Por que eles escolhiam? Qual era a propriedade de cada uma delas? Qual era o mel melhor? Para que servia essa abelha? Para que servia aquela abelha? E como trabalhar com as abelhas no campo? Então, eu reuni várias dessas informações nesse livro, que são Abelhas Sem Ferrão do Pará, que também está online à disposição, e ele, então, foi um trabalho muito interessante, uma pincelada desse conhecimento. Então, vou mostrar um pouquinho dele. Próximo, por favor. Então, esse é o Kiuiracá. Os Kayapós tinham alguns xamãs que eram grandes conhecedores de abelha. Ele era o doutor das abelhas. Ele está tirando aqui do lado direito o mel de uma abelha. Aquilo enrolado na folha de bananeira é o mel e os produtos das abelhas que eles estavam guardando. Eles arrumam aquilo numa folha de bananeira, pegam pedaços de corda e levam para um outro lugar. Havia toda uma cerimônia do mel, onde que eles levariam esse material, se eles iam consumir ali mesmo, ou se eles iam levar para a aldeia, como que ia ser feito. Então, todo esse trabalho ligado à obtenção do mel era importante e precisava ser organizado de uma outra maneira. Então, todo esse material, todo o conhecimento desse Kiuiracá foi passado nas viagens juntos com o professor Camargo, e no próximo, por favor, a gente vai ver que eles passaram, o Camargo era um grande desenhista, eles passavam as informações das abelhas que eles tinham, o Camargo desenhava, próximo, por favor. E daí, então, eles puderam fazer uma composição. O professor Camargo coletou aquelas abelhas, inseriu na coleção Camargo, então todo o registro das abelhas utilizadas pelos índios Kayapós está na coleção Camargo hoje. Isso foi muito importante e o Camargo registrou várias coisas nos seus vários trabalhos sobre a biologia das abelhas da Amazônia, com muitos detalhes. Próximo, por favor. Bom, então, eu queria dizer o seguinte, que cada vez que a gente tem uma abelha especial num lugar, a gente deve estudar essa abelha com mais detalhe. E a gente estuda não só produzindo um trabalho científico sobre aquela abelha, olhando vários aspectos da sua biologia, mas também tem que fazer uma divulgação adequada sobre essa abelha, o que contar para as pessoas, como fazer a divulgação, passar horizontalmente o conhecimento. É claro que o jeito que você escreve uma revista científica é diferente do jeito que você se comunica para as várias comunidades. Para cada uma delas, você tem que contar a história de um jeito. E a gente tentou fazer isso nos anos que eu estive lá em Mossoró. Quando eu estive lá em Mossoró, nós chegamos, já havia uma cidade especial onde tinha o padre Bruning, que há mais de 30 anos, talvez, criava as abelhas jandaíra. E esses meliponários aqui típicos, foi o primeiro meliponário que a gente teve lá na Alferça, que adquirimos de uma família que a pessoa tinha morrido, e esses foram as nossas primeiras colônias de jandaíra. A partir disso, tivemos um contato intenso com os meliponicultores e também verificamos quais eram os problemas maiores que a gente poderia ter, onde a gente podia ajudar e conhecer melhor as abelhas do semiárido. Eu tenho estado muito preocupada com os problemas das mudanças climáticas sobre as abelhas. Elas vão ser muito severas e cada vez que a gente diminui a chuva e a gente aumenta a temperatura, as abelhas vão sentir com certeza. Então, como mitigar isso? Como fazer? Como conhecer melhor esse aspecto e como trabalhar? Por isso, a gente, a partir dos nossos trabalhos, nós fizemos esse livro, Abelha Jandaíra, no passado, no presente e no futuro, onde a contribuição dos meliponicultores foi essencial. Nós temos lindos capítulos dos meliponicultores de lá, dos meleiros, né? Os meleiros não eram destruidores das florestas, eles eram caçadores. Como os índios também caçavam o mel e caçavam pequenos animais, os meleiros antigos trabalhavam naquelas fazendas, eles estavam sempre devendo para o dono da fazenda, eles nunca tinham carne, eles nunca tinham nada, mas eles tinham o mel muito abundante em todas as regiões, então eles buscavam esse mel, eles têm cachorro para caçar, gostam de caçar, vão para o mato, ficam olhando as abelhas, ficam vendo para onde elas voam, o que elas fazem e qual que eles usam para cada tipo de situação. Há uns anos atrás, eles passavam essa informação oralmente, era passada de pais para filhos, mas quando chegou a televisão, quebrou esse ritmo da comunicação do conhecimento. Então, os filhos novos não querem, muitas vezes, mais aprender as coisas que os pais diziam.
E também acho que a gente precisa conhecer isso, porque quem tem vivência no lugar nos ensina muito a respeito dessas abelhas e eles nos indicam caminhos de pesquisa. Eu considero que a colaboração entre os meliponicultores e os cientistas são essenciais para que a gente atinja a sustentabilidade dessa profissão. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente